Olá, estudantes! Eu sou a professora Aline, novamente com vocês aqui, muito feliz em continuar aqui com as aulas do segundo ano de Sociologia. E hoje a gente vai fazer uma revisão do trimestre, então tudo que a gente foi estudando aí desde que começou essas aulas online. E é muito importante para a gente revisar, reforçar as questões mais importantes do trimestre. E também, para quem perdeu alguma coisinha, vai ser muito bom. E Sociologia sempre vai ter alguma coisinha nova para a gente aprender aí. Esse símbolo não é o do coronavírus, tá? Era para ser um globo com umas pessoinhas unidas, tá? Para representar a Sociologia, mas vamos lá. Então, nas aulas anteriores, aprendemos muitas noções sociológicas nas esferas antropológicas importantes durante o trimestre. Coloquei uma nuvem de palavras aqui relacionadas à antropologia, que é uma das áreas das ciências sociais que a gente está mais incluso agora. E então, algumas palavras que se relacionam aqui com a antropologia, né? Cultura, o principal, que a gente já viu bastante, evolução, sociologia, arqueologia, etnocentrismo. Vamos lá, várias coisas não estão em alta definição, então vamos relembrar. Antropologia estuda as culturas, então antropologia, retomando, a gente falou bastantinho, né? Então, principalmente reconhecido pelo seu método da etnografia, observação participante, quando o pesquisador começa a ir até o lugar que ele tem interesse de pesquisa e conviver naquele ambiente para entender como funciona. Então, lembram lá, tinha um antropólogo, um dos primeiros lá, com um nome difícil, meu Deus, estou escrevendo errado. Malinovski. Então, foi um dos primeiros a ir a campo. Então, ele foi numa ilha e o texto dele até começa assim: imagine se você, leitor, sozinho em uma ilha desconhecida, apenas com o seu caderno de anotações, sem falar a língua do povo. Alguma coisinha assim. O livro dele tem um nome muito legal, que são Os Argonautas do Pacífico Ocidental. Argonautas do Pacífico Ocidental. Eu acho esse nome incrível, estou anotando aqui, porque eu acho que esse nome tem cara de nome de banda, Ocidental. Se você tem uma banda e não sabe que nome dá, você dá esse nome aí. Então, foi um dos antropólogos muito importantes para esse trabalho de campo, né? E, assim como vários outros, estudando as culturas dos povos. E aí, com base no relativismo cultural e não mais no etnocentrismo. Hoje a gente vai mais com calma para relembrar esses conceitos, tá? E a antropologia tem a perspectiva da autoridade, lembram lá, se colocar no lugar do outro, já que vivemos em sociedades multiculturais. Então, mesmo dentro da nossa cultura, nossa nação, a gente tem diversas culturas vivendo. Então, vamos lá. Conceito de cultura na antropologia. Nas ciências sociais, em especial na antropologia, entende-se por cultura o conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas intenções sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Lembram lá? Então, em determinado tempo histórico, porque hoje a nossa cultura é de uma forma, mas ela corre transformações. Então, antes já foi diferente e por aí vai. E vai mudar ainda. E já vamos de questão, para ver se vocês estão lembrados aí. Bora lá! O antropólogo Edward Taylor definiu cultura em 1871 como todo complexo que inclui os conhecimentos, a crença, a arte, as leis, a moral, os costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Tendo por base o transcrito acima, é correto afirmar que, letra A, a cultura passa a ser vista como sendo todo comportamento aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão biológica genética. Letra B. A cultura de um povo se caracteriza por sua dimensão individual, jamais coletiva. Letra C. A cultura passa a ser vista como conhecimento transmitido geneticamente. Ou letra D. O termo cultura deve ser somente associado às manifestações artísticas, como teatro, música, pintura e escultura. Tempinho lá.
E aí? Qual que é a resposta certa? Anotaram aí? Se não anotaram, anotem. Letra A. A cultura passa a ser vista como sendo todo comportamento aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão biológica genética. Então, a gente falou disso, né? Cultura não tem a ver com biologia, não tem a ver com sangue, genética, tem a ver com coisas que a gente aprende vivendo em sociedade, né? Então, as outras questões são todas o contrário disso. A letra B vai trazer aqui dimensão individual, não tem nada a ver. E as outras a letra C traz aqui a cultura como conhecimento transmitido geneticamente, falamos que não. E a D tem uma questão interessante, né? Então, a gente usa também o termo cultura para coisas artísticas, como está aqui, né? Só que aqui está como somente associado às manifestações artísticas, como teatro, música, pintura e escultura. E aqui fica outra questão para a gente pensar. Será que cultura é só essa coisa erudita, teatro, música, o que eu gosto, MPB, sei lá? Tá na hora da gente começar a pensar, né, que cultura são todas as culturas na dimensão artística também. A cultura do rap, a cultura do funk, a cultura do sertanejo. Então, vamos continuar. Voltando aqui, a primeira fase de reflexão sobre cultura foi no contexto do colonialismo no século XVI. Então, as características deste estudo de cultura foi o avanço europeu sobre as Américas, África, Ásia e Oceania. Viajantes, missionários e exploradores escreviam sobre os povos desconhecidos, conhecendo suas práticas para dominá-los. Aqui era uma visão etnocêntrica, pois julga outras culturas a partir da perspectiva particular do povo e cultura que se pertence. E nesse contexto também é eurocêntrica. Então, a gente falou bastante do etnocentrismo e eu lembrei que a gente não fez uma coisa importante, que é entender a etimologia da palavra. Então, etnocentrismo vem do grego etnos, e daí que significa, do grego, que significa, né, nação, tribo. E centrismo de centro, né? Então, a gente está falando da nossa nação no centro. Isso que é etnocentrismo. Eu me considero estar no centro, então eu sou mais importante, minha cultura é o ideal. E é o que acontecia aqui, né? Eurocêntrica, porque era a Europa no centro. A Europa explorando a Ásia, a América, a África, explorando, né? Como a gente já viu nas outras aulas. E a segunda fase dessa reflexão foi já no imperialismo, e aqui acontecia a sistematização do conhecimento sobre as populações nativas. Foi aqui que surgiu, então, a antropologia evolucionista, o primeiro tipo lá da antropologia, e os primeiros antropólogos, então, foram Lewis Morgan, Edward Taylor e James Fraser. A gente já viu a questão ali do Edward Taylor. Então, segundo essa perspectiva evolucionista, haveria uma escala pré-determinada de evolução das culturas, como se todas tivessem que passar pelos mesmos estágios rumo à civilização, que era o ideal, né? Então, nós temos aqui selvageria, barbárie e civilização rumo ao progresso. Então, o que eles pensavam nessa época? Aqui, a Europa estava aqui na civilização. Quem era diferente da Europa, né, não brancos, por exemplo, estava nos níveis anteriores, na barbárie ou até na selvageria. Quanto mais próximo do nível europeu, mais próximo da civilização. Bom, depois da antropologia evolucionista, a gente vem numa perspectiva da diversidade cultural. Franz Boas foi um dos principais e dos primeiros antropólogos dessa vertente. Foi o autor dos principais expoentes do conceito de diversidade cultural. Ao contrário dos evolucionistas, Franz Boas tinha como objetivo o estudo das culturas no plural e não da cultura no singular. Então, foi aqui que eles chegaram à conclusão que todas as culturas têm o seu papel, né? Chegaram no relativismo cultural em si. O Franz Boas, a gente comentou que ele foi professor daquelas autoras super legais, da Ruth Benedict, que foi professora da Margaret Mead. Então, ele foi muito importante assim, na história da antropologia. E agora vamos de uma atividade aí.
Então, agora eu vou pedir para vocês diferenciarem as ideias da teoria evolucionistas das ideias sobre diversidade cultural. Então, peguem lá esse caderno de 10 matérias que vocês compraram no começo do ano, cheio de adesivo, folha bonitinha, e anotem, espero que vocês já estivessem anotando, mas escrevam lá a respostinha um tempinho aí para vocês pensarem. E aí, isso eu não tenho uma resposta exata, exatamente, né? Mas vocês responderam próximo de a diversidade cultural, então, já toma como legítima todas as culturas, enquanto a teoria evolucionista acredita que tem culturas melhores e piores e todas vão chegar no ideal ou devem chegar no ideal, né? Continuando. Depois nós temos a antropologia no século XX.
A área tornou-se fonte de conhecimento sobre a diferença cultural, desempenhando papel importante na garantia e na defesa dos direitos de diversas populações consideradas diferentes. Objetos privilegiados foram as culturas indígenas. Então, desde o começo da antropologia, os antropólogos estudaram várias culturas indígenas, diferentes tribos, na América do Norte, América Latina, aqui no Brasil mesmo, Levi-Strauss, lembram desse nominho? Veio para cá, foi professor aqui, estudou várias culturas e até hoje tem um papel muito importante. Não sei se vocês sabem, mas o antropólogo desempenha um papel de ajudar na demarcação das terras indígenas. Então, justamente por esses fatores, né? E agora os conceitos. Então, já falamos do etnocentrismo, foi responsável pela geração de intolerância e preconceito cultural, religioso, ético e político ao longo da história. Manifesta-se ainda na ideologia racista, com as noções de supremacia do branco sobre o negro ou de uma etnia sobre a outra. Eu acho que nessas últimas semanas a gente teve exemplos muito claros assim do quanto esse etnocentrismo ainda ocorre, né? Nós tivemos aqui no Brasil o menino João Pedro, que foi assassinado pela força policial, e também, mais recente ainda, nos Estados Unidos, né? O moço George Floyd, não lembro exatamente o nome dele, e que foi assassinado brutalmente, asfixiado por um policial, e o motivo, né? A cor da pele. Então, às vezes a gente fala desses termos e parece que está lá longe, lá no século XIX, e não, né? Hoje em dia as pessoas fazem muitas coisas terríveis em nome desse etnocentrismo, né? Bom, e o contrário de etnocentrismo é o relativismo, postura pela qual cada manifestação cultural é considerada legítima, sendo resultado da experiência cotidiana de determinado agrupamento humano em sua interação constante com outros grupos. É o reconhecimento da diversidade cultural como positiva. E aí temos o multiculturalismo, que diz respeito à existência de muitas culturas numa mesma região, e a alteridade, que é o reconhecimento da diferença, né? Ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro. Então, um termo lindo que a gente precisa levar para a vida. E aí já vamos de uma segunda atividade aqui. Diferencia os conceitos de etnocentrismo e relativismo. Um tempinho para vocês escreverem, então.
E aí, anotaram? Não vou repetir de novo, nós já falamos bastante do etnocentrismo e relativismo. E já vamos de questão de opções aqui. O relativismo cultural é um princípio segundo o qual não é possível interpretar de maneira significativa os fenômenos sociais, a não ser que sejam considerados em relação ao papel que desempenham no sistema cultural. Tendo por base esse anúncio, é correto afirmar que, letra A, relativizar é construir descrições exteriores sobre diferentes modos de vida. B. Relativizar é uma tentativa de construir interpretações dos fatos culturais a partir do que nos dizem e do que fazem os atores destes fatos culturais. Letra C. É o reconhecimento da unidade biológica da espécie humana. Através dessa unidade biológica, podemos explicar as realidades culturais e o comportamento das pessoas. Ou letra D. O relativismo defende que todas as culturas tendem a se assemelhar com o passar do tempo e que, ao difundir nossos hábitos, estamos colaborando com esse processo. Qual a resposta certa?
E aí, qual é a resposta? Letra B. Relativizar é uma tentativa de construir interpretações dos fatos culturais a partir do que nos dizem e do que fazem os atores desses fatos culturais. Tentativa porque vai ser muito difícil nós, sendo de uma outra cultura, escrevermos exatamente como é a outra cultura que não é a nossa, né? Mas é uma tentativa, a gente vai ouvir as pessoas dessa cultura, os atores, por exemplo, dessa tribo, dessa comunidade. Então, a gente vai falar de acordo com o que eles vivem e do que eles dizem, né? E não da nossa percepção. As outras alternativas, então, aqui a letra A traz que é construir descrições exteriores. Então, o que a gente está tentando fazer é o oposto disso, né? Não é descrição exterior sobre diferentes modos de vida. E a letra C traz de novo unidade biológica, então não tem nada a ver com biologia. E a letra D vai trazer aqui que as culturas tendem a se assemelhar, então isso teria mais a ver com evolucionismo e não é no que a gente acredita. Continuando, nesse trimestre também estudamos as questões que envolvem a identidade cultural e identidade cultural no Brasil. Lembram lá como foi? Então, a identidade cultural é aquela marca característica de um grupo social que partilha um ideal, valores, costumes e comportamentos transformados ao longo da sua história. É a consciência de pertencer a determinado grupo, seja por caracteres como gênero, origem étnica ou por interesses específicos, crenças, entre outros, que aproximam os indivíduos em certa sociedade. Então, a gente pode estar falando de nação, então nós temos a identidade cultural brasileira, mas de outras coisas também, né? Que tem crenças como exemplo. Então, cada religião tem a sua identidade cultural. Dentro de uma religião, a gente tem certos rituais, certas vestimentas, certas músicas, e de outra é diferente, né? Então, para vocês entenderem bem o que é essa identidade cultural. Então, essa identidade de um grupo, independente de seu tamanho, é de extrema importância para seu reconhecimento social e político e assenta-se em ideias e representações sociais. Lembra quando a gente falou de identidade cultural no Brasil e também em outros lugares, a gente falou que às vezes os povos constroem uma identidade cultural antes de se tornar um Estado independente, né? Que no Brasil foi um pouco diferente, aí teve toda aquela questão de tentar construir uma identidade depois para dizer o que é o povo brasileiro. E aí eu trouxe essa charge para vocês, né? Passeata em São Paulo, SP para os paulistanos, viva a nossa cultura, e no final eles dizem, mas vamos lá comer um acarajé, então, que a gente conhece como uma comida típica da Bahia, mas que na verdade veio da África, do norte da Nigéria. Então, a gente brinca um pouquinho com esse multiculturalismo aqui, mas também da identidade, né? Nós estamos defendendo a identidade paulista, mas a gente vai fazer uma coisa que é de outra cultura agora, comer um alimento típico de outra cultura. Então, é a partir da nossa identidade cultural que construímos a ideia de eu, nós e outros. A forma como fazemos muitas vezes põe em evidência fronteiras sociais ligadas à classe socioeconômica, à etnia, gênero, o tipo de roupa que preferimos e etc. Por meio desses muitos elementos combinados, identificamos semelhantes e outros. Essa diferenciação pode originar tendências etnocêntricas. Então, falamos lá, tem o aspecto negativo da identidade cultural, né? Então, se a gente tem esse sentimento de pertencer exacerbado, pode causar coisas ruins nas tendências etnocêntricas. Um exemplo são as teorias sociais racistas que falamos, né? Lembram lá? Arianismo, eugenia, o colonialismo do século XIX, e que usaram como justificativa para ações imperialistas na África, Ásia e povos indígenas e negros nas Américas. Então, etnocentrismo, novamente, essa identidade causando violência e extermínio de povos. E vamos de quiz. A respeito da identidade cultural, é incorreto afirmar. Letra A. As identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação. E letra B. As diferenças regionais e étnicas não foram gradualmente colocadas, sempre estiveram desde a pré-história. Então, qual que é a incorreta aí?
Incorreta, então, letra B. As diferenças étnicas não estavam sempre desde a pré-história, elas vão surgindo, né? E regionais. Então, a gente falou também da diversidade cultural na sociedade brasileira. A construção dessa identidade está ligada à ideia de pertencimento a um território ou a um povo. As diferenças culturais estão presentes na formação da sociedade. E o Brasil é uma nação pluriétnica e multicultural, composta por diversas formas de organização social. E nesse país, com indivíduos tão diferentes entre si, seja pela cor da pele, classe social, a região onde moram, o estilo da vida que expressam, existe um racismo difuso e uma discriminação velada, que se expressam na intolerância cotidiana, como o exemplo que eu já dei da questão do racismo. Então, tem muitas coisas relacionadas a isso. Coloquei aqui que para pensar nesse processo de marginalização, temos as culturas afro-brasileiras e indígenas. Então, nas aulas anteriores, eu trouxe lá até uma imagem do protesto dos povos indígenas, que tem perdido muitos direitos nos últimos tempos. E a questão do racismo ainda, a gente sabe que os estudos mostram que as pessoas negras recebem menos que as pessoas brancas no geral no país. E vamos de quiz aqui. Esse está bem facinho, vou responder junto com vocês. O Brasil é uma nação homogênea em aspectos culturais e por esse motivo não há discriminações. Letra A, a afirmação é verdadeira, ou letra B, a afirmação é falsa. Então, se tiverem com o aplicativo aí, mandem aí com os colegas o que vocês acham. Mas essa está bem simples, né? É uma nação homogênea e por isso não há discriminações? Falsa, né? Letra B. Não é homogênea e há discriminação. Vamos de mais uma questão. Essa está um pouquinho mais complicadinha, tem que pensar um pouquinho. Quando de longe observamos o mundo árabe e o mundo judeu, vemos o contraste entre duas religiões, a judaica, que é baseada no Tanar, da qual a Torá é parte, e a muçulmana, baseada no Alcorão, ou Corão. Então, já ouviram esses exemplos? São os livros sagrados de cada uma dessas religiões. Menos comum é vermos as semelhanças, tal como o ritual de circuncisão masculina, que em ambas as religiões se realiza a partir dos 8 dias de vida e representa o pacto entre Deus e o homem. Por isso, entre sistemas com diferenças, também pode haver semelhanças. O que está dizendo aqui, então? Nós temos duas religiões diferentes que têm um ritual muito parecido. E para abarcar essa dupla realidade, as ciências sociais criaram o conceito de, letra A, religiosidade como propensão particular a crenças divinas universais. Letra B, identidade como sistemas de diferenças culturais internas. Letra C, alteridade como direito particular às diferenças universais. Ou letra D, cultura como conjuntos de sistemas simbólicos. Pensem lá.
E aí, qual é o conceito aqui? Letra D, cultura como conjunto de sistemas simbólicos. Então, essa estava um pouco difícil, porque as outras pareciam certas. Bom, religiosidade não, porque não é um conceito criado pelas sociais. Identidade poderia ser, né? Mas aqui está falando das diferenças, enquanto o enunciado vai trazer coisas em comum. E a letra C, alteridade como direito particular às diferenças universais. Então, aqui, o diferenças universais quebra um pouco, né? E a letra D é a certa. Então, estamos falando de culturas como conjunto de sistemas simbólicos, né? Então, finalizando, vocês entenderam os conteúdos gerais da sociologia nesse trimestre? A compreensão desses temas é muito importante para a reflexão sobre os aspectos culturais da vida em sociedade. Então, as referências aqui, espero que vocês tenham acompanhado bem. Na próxima aula a gente vai trazer outro tema já, que é a indústria cultural, muito bacana. E por hoje é só. Fiquem bem, façam as atividades. Se você está acompanhando pelo Classroom, não esquece de deixar sua presença. Se você entra no Classroom, deixa sua presença lá. Se você está acompanhando pela TV, não esquece de fazer as atividades e deixar na escola, na sua escola. É isso aí, abraço!